Exato. Pode acontecer, mas... A gente volta na questão do fluxo de caixa. Da parte de se organizar. Outra coisa que também é um mito para muitos, né? Que a gente fala de você ter uma reserva. E uma reserva que é muita novidade é o que a gente fala de reserva de oportunidade. Você tem que ter uma reserva de emergência de no mínimo uns 6 meses das suas despesas fixas, por exemplo. Você sabe quanto tem de aluguel, uma média de luz, uma média de água, uma média de profissionais, tá? Essa média vezes 6 é o que você precisa, no mínimo, ter ali de reserva. Caso aconteça você queira aumentar o salão, fazer uma reforma, você quebrou uma luminária, quebrou um aparelho que é super cara, a manutenção, tudo, você tem que ter essa reserva. E a mesma coisa, quando eu falo de reserva de oportunidades, é para isso. A oportunidade, ela pode surgir desse boom, que pode acontecer, de você viralizar, pode aparecer de você, de repente, participar de algum evento ou ser chamada para algum evento que você tenha que se deslocar para longe e você vai ter despesa de viagem. E pode também aparecer para investimentos. De repente, você abrir um novo salão. Então, essa reserva de oportunidades, ela cabe para várias coisas. E nunca vai ser igual para vocês, profissionais. Cada um tem um momento. Sim. Então, se prepare. É tão difícil, eu sei. É difícil. Fazer aquela reserva. Guardar dinheiro é muito difícil porque está sempre acontecendo alguma coisa. Sim. Sempre acontecendo de você retirar também dinheiro da empresa. Então, é difícil, mas não é impossível. Né? O se organizar é a parte pior. Mas depois que você começa... Aí vai automático, né? Eu sou uma pessoa que eu falo que o meu raciocínio não acompanha meu dinheiro. Estamos aqui no videocast que eu inventei, olha só. Então, o que acontece? Eu tenho uma empresa, ela vai fazer 10 anos. Eu comecei como MEI, errada, porque eu comecei como MEI, mas eu tinha mais 2 MEIs trabalhando junto comigo, Certo. né? Eles não trabalhavam para mim, mas era junto comigo. E eu passei por todas essas questões. Eu me planejei para registrar uma funcionária, que era minha recepcionista, então ela era registrada e nós 2, né, trabalhávamos como MEI. Divisão de despesas também? Não. Era só você? Que linda! Uma fofa. Bem fofinha. E aí a gente fez, né, todo o planejamento que eu sabia fazer, desde de cursos ali do quanto iria cobrar num atendimento, todas as coisas assim lindas. Enfim, e a partir daí, 2 anos de salão, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia que era um modelo de negócio X, que virou Y. Então, abrimos uma segunda unidade, que era para ser de 20 metros quadrados, ela virou 120. Né? Bem próximo, Era para ser bem um próximo. negocinho, virou um negoção. Eu queria? Não. Mas até então, enfim. Abrimos. E daí, todos eles eram prestadores de serviços, todos MEI, a mesma coisa, recepcionista, como era no shopping, eram 2, tinha 2 turnos, tudo lá ali dentro da legalidade. Mas daí tinha a questão do o profissional pagar o seu MEI. Porque eu não sei o que acontece, que as pessoas não pagam. E daí, o que eu fiz? Deixa que eu pago para vocês, vai ficar certinho, muito bacana, mas eu não deveria. Enfim. Sem descontar do valor? Sem descontar do valor, porque eu sou o quê? O Silvio Santos. Você é uma fofa. Aí... E daí, o que acontece? Eu tinha essas 2 empresas, então eu tomava conta daqui do Gonzaga, que ainda tem, e a de São Vicente, meu ex-marido tomava conta. E no Gonzaga, como a gente é ali raiz, então ali e tal, eu sofri um pouco mais para que as pessoas dali abrissem o seu MEI, porque ficava trabalhando ali, e depois veio mais uma moça, né, que ficou ali, não, depois eu abro. Até que eu abri para ela, abri, já deixei automático na sua conta, é isso. Beleza. Aí, ela ficou doente. E ela precisou se afastar durante 1 ano inteiro. Quem que salvou ela? O lindo do MEI, não é mesmo? Exato. Que ela pagou, porque Ninguém eu deixei no pensa débito nunca. automático. Hoje ela tá afastada, infelizmente, de novo.
mas ela continuou pagando a sua contribuição e ela conseguiu dar uma relaxada, porque ela não Poxa. podia trabalhar e a gente depende do trabalho. E daí ela agradeceu muito, né, por eu ter insistido, mas isso acontece com muita frequência, de deixar de pagar, não, depois eu pago, ai não é uma prioridade, sabe? E depois quando a gente precisa, e a gente não conta com ele como essa questão de, ai, quando eu me aposentar, e quando eu ficar doente, e se eu engravidar, e depois é sempre nessa hora que pega. E isso é uma questão para muita gente. Eu espero que vocês que estejam vendo isso Por paguem favor, por o seu favor. bem. Porque, olha, é muito terrível. E às vezes você muda, porque daí hoje eu já sou EPP. Uhum. Mas, e aí, eu mudei de assunto, vou voltar para ele. Hoje eu encerrei essa empresa de São Vicente e tal, só que ficou uma mínima dívida ali. Mas o que acontece? A primeira empresa ficou pagando a dívida da segunda. Uhum. Porque a gente vai tendo ideias, viu como eu mudei de assunto? A gente vai tendo ideias, só que a empresa sólida é uma só. No meu caso, é a Casa Moana. A mãe de todas. Então, tem a Casa Moana, legal, bacana. Aí a Casa Moana resolveu fazer produtos. Que legal. Então eu fiz, eu não queria, fiz lá um planejamento para fazer os produtos. Que daí entra toda uma questão, né? Porque daí eu fui avaliar que tipo de imposto que eu ia ter, como que ia fazer, vem de outro estado, então eu tenho o imposto do estado. Aí eu pago o imposto, acho que umas 3 vezes. O imposto do estado, Diferencial o de imposto alíquota, que é de outro estado. E aí, dá uma vontade de desistir um pouquinho, mas a gente vai em frente. É a dor do crescimento. Exatamente. É bom, mas é ruim, mas é bom. Exatamente. É a dor do Mas crescimento. olha só, olha a pegadinha aí. Eu, como Casa Moana, certo? Tenho o produto, que é o Use Moana, que é outra empresa, né? A empresa de cosméticos e produção de, enfim, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, até então, eu não vendia produtos. Uhum. Então, o salão era X. Aí, não, vou fazer os produtos, aí fiz o meu planejamento, vamos fazer assim e tal. Aí, teve que mudar como é que se chama? Quando você coloca uma atividade a mais, o KNAI. Inclusão isso. de KNAI. Aí fui lá, legalizei tudo bonitinho, bacana. Só que os produtos eu não trabalhei ele ainda para as vendas externas, né? Só a pra gente cliente do tem salão. o site e tal, vende ali esporadicamente para pessoas de fora, mas como a gente não tá trabalhando o nosso Instagram para isso, então a gente vende internamente. Então o que acontece? O investimento do produto foi realizado pela Casa Moana. Entende? Uhum. E daí a Casa Moana, que também é o caixa da Casa Moana que recebe a venda dos produtos. Olha só. Pra separar isso. Que coisinha bacana. Então. E você consegue enxergar? O que vem do produto, o que é da Casa Moana? Consigo. Você consegue ter essa separação? Consigo. Mas assim, você tem que estar atenta, porque o que acontece? Os produtos, eles têm um lucro, a casa tem outro, porque na casa a gente faz serviços e daí tem os produtos que às vezes complementam o serviço. Certo. Então a cliente faz o serviço e leva o produto. Então o meu caixa, às vezes ele fica bem gordinho, mas porque todas levaram produtos. Sim. Só que daí eu tenho que tirar o lucro da venda do produto para poder retornar esse investimento no produto e eu tenho que pagar a casa. Porque a casa investiu no produto primeiro. Nossa, olha isso. Nossa, gira essa roda gigante. Aí eu fiquei pensando em toda essa coisa para poder jogar lá. Uhum. Aí hoje, por exemplo, a gente fez o lounge. O lounge é uma iniciativa da casa também. Isso tudo eu faço com o quê? Com os lucros da casa. Da casa. Às vezes eu tomo algumas decisões que eu sei que vai comprometer o meu caixa extra, sabe? Uhum. Esse que a gente deixa para pagar o equipamento e tal, porque a gente pensa, eu tenho equipamento, mas qualquer coisa eu parcelo. Produto, então, meu Deus do céu, quando vai comprar produto pro dia a dia? Eu, de novo, entrando em outras questões. Adoro. É que vem na mente, a gente tem que falar. Então, a gente tá lá tranquilo, a gente tem um dia que a gente fecha e vê tudo que usou no mês, porque a gente mensura todas as coisas, quanto que usou de coloração e tal, para ver se bateu com a quantidade de serviço que foi feito, a quantidade de coloração que usou, sabe? Uhum. E aí, chega no fim do mês, a gente faz o pedido. E aí, o pedido tem que durar um mês inteiro. Às vezes dura, às vezes não. Uhum. Porque depende, né? A gente faz uma média e tudo bem. Só que aí é uma outra coisa.
eu citei isso porque muita gente passa por esse perrengue. Os fornecedores, eles fazem parcelamento, tem uns que têm pedido mínimo, tem uns que não. E eles fazem parcelamento de 30, 60 e 90. Só que você comprou o produto para um mês. Uhum. E aí você ainda tá pagando. Tá pagando ele. E tem aí que chega no outro comprar. mês, você tá pagando de novo. Quando você vê, você tá pagando um valor que seria do valor à vista de um Uhum. mês só. Exato. E aí fica esse... Ai, meu Deus do céu. Exato. Tá vendo? Isso acontece, já viu isso, né? Todo dia. Todo dia. E não é Isso só na sua acontece, área, mas é. acontece. Meu Deus, a gente tem que tomar um cuidado danado pra isso, porque às vezes acontece de um bater no outro, sabe? E ó, uma parcela, né, bater na outra. Eu não gosto muito de fazer isso, às vezes a gente tem que fazer, só que quem tá começando precisa fazer. Precisa. Só que precisa fazer, mas faz meio desgovernado, assim, sabe? Vivendo um dia de cada Um vez. dia de cada vez. Um mês, eu não sei quanto vai dar o mês que vem, mas eu sei que eu preciso pagar o meu aluguel. Exato. Aí não dá e pega lá o dinheirinho do aluguel, paga outro negocinho, aí sai pra comer uma coisa, pega lá. Tem empresas que optam por dois tipos de situação. De deixar as despesas que são fixas com um vencimento ali que você sabe que de repente, por exemplo, dia 15, do dia 1 ao dia 10 vai entrando, para você sabe que naquele dia 15 você Sim. tem aquele compromisso, tá ok. Tem aqueles que querem fazer de datas variadas. Ah, o meu aluguel vence dia 15, a minha luz dia 10, o meu imposto sei que é dia 20, contando com algo que possa ou não entrar. Entendi. Se você tem uma data que você já deixa programada para aquilo que você sabe que tem que pagar, que é oficial, tem que pagar, separa ali, se possível, programa aquela data. Por exemplo, dia 20 é o dia do imposto do MEI, ou do Simples Nacional. Se você conseguir, de repente, colocar a luz para o dia 20, que normalmente também é flexível a data, né? O aluguel para ali próximo. Você tem aí 20 dias do mês para correr atrás daquilo. Fora que se você tem ainda funcionários, não tem essa oportunidade do dia 20, você sabe que naquele início do mês tem que pagar funcionário. Se programa com as datas. Fornecedores, de repente, se você conseguir casar pro final do mês, dia 30, paguei meu aluguel, paguei meu imposto, agora vai vir o fornecedor. Vou ter que correr atrás disso. Não fica jogando data solta. Sim. Você vai se perder, uma hora você vai se perder. Isso é muito importante. Eu não fazia esse planejamento no começo. Eu ficava jogando assim, porque eu não entendia de fluxo de caixa, né, na verdade. E então, assim, é normal que no começo a gente esteja um pouquinho perdido. Quer dizer, eu vou dizer que eu acredito que era normal isso em 2014, quando eu abri, que não tinha nem Instagram. Então, hoje, tem como a gente saber tudo isso aí, mesmo porque existem eventos, existem pessoas, existem mentorias de pessoas, não é mesmo? Projetos muito bons que dá para te ajudar, né? Tem informação gratuita, tem informação paga que dá para você consolidar, para minimamente tentar começar um pouquinho certo, para não meter os pés pelas mãos, porque quando a gente começa a pegar o dinheiro da empresa para pagar as contas de casa para pagar da empresa, e eu sei porque eu já fiz isso, principalmente na pandemia, não teve o que fazer muito, né? Então foi um caos generalizado. Mas quanto mais a gente conseguir separar isso, mais chance de sucesso a gente tem na nossa empresa, né? Não é o sucesso de você ficar milionário, talvez você não fique, tá tudo bem também. Leve um tempo para isso. Né? Você tem que construir isso, né? Não é viralizando, é construindo.